Fala pessoal, Felipe Persil aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre uma criptomoeda, falar sobre a sua história, sobre a sua evolução e o que ela está querendo revolucionar o mundo das criptomoedas hoje em dia. Quero até saber quantos de vocês conhecem essa criptomoeda chamada BNB e como que ela tem estado cada dia mais presente no seu dia dentro do mundo cripto e você mal sabe. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, sabe o nosso combinado, deixa o joinha para o vídeo alcançar ainda mais pessoas, mas vamos ao que interessa. Bora para o nosso vídeo. Primeira coisa que a gente precisa falar então sobre a BNB é da sua história. Não sei quantos de vocês já estavam no mercado em 2017, mas eu já estava aqui nesse mercado navegando em um oceano sem ninguém do meu lado. Hoje já é um oceano cheio de pessoas, ainda muito vazio, mas ainda cheio de pessoas. E em 2017 então nasceu a Binance e a BNB. O que seria esse nascimento de ambas? A Binance, maior corretora aí do mundo, a gente sabe, muito bem consolidada em vários países, criou então uma criptomoeda, a primeira corretora inclusive a criar uma criptomoeda nativa do seu ecossistema, aonde eles criaram então essa criptomoeda com o propósito e o princípio de você trocar aquela moeda por taxas mais baratas. Então, se você pagasse as taxas da corretora com aquela criptomoeda, você habilitava isso lá dentro, você conseguia pagar taxas mais baratas. Até hoje você consegue usar a BNB para obter taxas mais baratas. Então, só um exemplo muito prático aqui, ao invés de você pagar 0,1% de taxa, você ganha 25% de desconto na taxa. Então, você acaba pagando 0,075. Então você tem ali um descontinho, se você é um trader, se você é um cara que opera muito, e isso faz diferença no final do dia. Antes a BNB ela se limitava a isso, mas tudo mudou quando de fato a Binance Smart Chain e a Binance decidem que a BNB deveria então caminhar para um outro ecossistema. Por quê? A Binance Smart Chain ela acabou crescendo, ela acabou se desenvolvendo muito rápido, até por conta da Binance ser a maior corretora do mundo, muita gente começou a usar, começou a de fato explorar o ecossistema, e aí a BSC ela surgiu bem na época que o DeFi estava crescendo muito. Então, cara, o mundo DeFi dentro da BSC cresceu e uma série de outras aplicações cresceram, e isso acabou chamando a atenção porque iria muito além da própria Binance, né? E isso vai mais do que a própria Binance. A gente vai para o mundo DeFi, NFT, corretora descentralizada e uma série de outras coisas. E eles chegaram à conclusão então de que a BNB deveria ser muito mais do que simplesmente uma moeda para usar na corretora. E aí então a BNB ela acaba não é se separando, mas ela acaba migrando para um outro lado, para um outro foco, e ela vai então evoluindo. Então hoje a BNB Chain ela é composta pela Binance Coin, né? Binance Chain, que era a antiga Binance Chain, que é a cadeia de governança, que eu depois vou explicar um pouco mais, e a BNB Smart Chain, que era antigamente a Binance Smart Chain, que é aonde acontece de fato ali toda a aplicação descentralizada, MetaFi e esse tipo de coisa. O que significa então BNB? Tá? Build and Build. Build and Build. Construir e construir. Basicamente a BNB ela é composta por alguns ecossistemas que aqui eu vou trazer para vocês. O primeiro deles é a BNB Beacon Chain, que basicamente é a camada de governança, é a camada de staking, onde de fato você pode usar a moeda para votar, para validar coisas e informações dentro do ecossistema. Depois a gente vai ter a BNB Smart Chain, que é mais conhecido como a BSC, que é um blockchain compatível com EVM, que é Ethereum Virtual Machine, ou seja, ela é programável, ela tem uma interoperabilidade entre blockchains com essa mesma característica. Então essa aqui provavelmente é onde você mais já deve ter usado e conhecido, que é basicamente ali o ecossistema onde você vai depositar dinheiro na sua MetaMask, que você vai transferir para algum outro lugar. É ali que acontece o dia a dia, vamos assim dizer, né? Na BSC,
BNB Smart Chain. Provavelmente você deve conhecer por Binance Smart Chain, mas como eu comentei, houve essa migração, esse nome para BNB Smart Chain. Depois disso, dentro desse ecossistema da Build and Build, nós temos a ZK-BNB, que é uma camada de infraestrutura e arquitetura para ZK Rollups, para que desenvolvedores possam ali ajudar a criar aplicativos, desenvolver mais ecossistemas dentro da rede, né? Então isso aqui é muito importante, principalmente pensando em interoperabilidade, escalabilidade, coisas nesse sentido. E até falando sobre escalabilidade, eles têm dentro do ecossistema algo chamado OP-BNB, que é uma solução de escalonamento de segunda camada, para que de fato a gente consiga ali transacionar e ter ali uma versão muito mais otimizada do que existe, tá? E depois nós temos aqui no último ecossistema, vamos assim dizer, a chamada BNB Greenfield, que é basicamente um ecossistema, né, um paradigma estrutural econômico que antes da Web3, o que acontece? A gente ia armazenar dados, a gente ia colocar informação na internet, tudo tinha um custo. Tudo tinha ali ecossistemas diferentes, infraestruturas diferentes. E quando a gente chega com, por exemplo, uma solução como a BNB Greenfield, a gente consegue ter isso de forma descentralizada. A gente consegue armazenar data, consegue armazenar informações, consegue de fato armazenar uma série de coisas de forma descentralizada. Então quando a gente olha aqui a BSC, a BNB Smart Chain, a gente tem BNB Greenfield, nós temos Beacon Chain, ZK-BNB, OP-BNB. Então é um ecossistema que roda com uma série de coisas muito interessantes. E eu vou agora falar um pouquinho para você sobre, de fato, algumas características da cadeia BNB, né? Então, hoje, dentro da cadeia BNB, você usa a BNB como um ativo para queima, né, de envio. Então, se você vai mandar moeda para alguém, você vai gastar BNB para enviar. Você pode, por exemplo, utilizar a BNB para pagamento de taxas dentro de algum ecossistema, DeFi, NFT, qualquer coisa nesse sentido. Mas uma das coisas que eu gosto muito da rede é o fato dela ser extremamente barata, extremamente eficiente no envio e recebimento das criptomoedas. Eu, particularmente, quando vou comprar uma cripto, se eu consigo comprar na rede da BSC, eu priorizo, porque as taxas são muito mais baratas. Elas são até mais baratas do que, por exemplo, a própria Matic, Polygon, né, que é uma rede já mais barata. E se for comparar com o Ethereum, então, meu amigo, é de graça praticamente os envios, né? E isso é muito bom, principalmente para você que é iniciante e está ali querendo transacionar, está querendo testar aplicativos DeFi, está querendo ter uma renda passiva, só que você não tem tanta grana para ficar pagando em taxa. Você usa a rede BSC porque vai te ajudar a pagar menos taxas e você consegue otimizar tudo aquilo que você tem, né? Então a rede da BSC ela é altamente eficiente, compatível com EVM, como eu comentei, então você pode usar ela na sua MetaMask, é fácil, é só você conectar o endereço lá dentro, mas uma coisa é certa, com certeza se você usa BSC, dificilmente você vai querer usar outra rede para usar ali para algumas aplicações, pelo fato de ser barata, rápida e extremamente escalonável. E quando a gente fala então de soluções de segunda camada, como por exemplo a OP-BNB, essa solução de segunda camada nada mais é do que você conseguir trazer escalabilidade para o ecossistema sem você precisar mexer na camada principal, vamos assim dizer. Então vou colocar aqui na tela para você só um esqueminha para você tentar entender o que eu estou falando. Então a gente tem aqui, por exemplo, a BNB Smart Chain, a chamada BSC, e aqui a gente tem a rede principal, que era essa que eu estava comentando com vocês até agora. Quando a gente vai para a OP-BNB, que seria a solução de segunda camada, a gente pode ver aqui que nós temos, por exemplo, informações e coisas que nós podemos fazer nessa segunda camada em tempo real, com uma velocidade muito superior à primeira camada, e isso aqui faz com que a gente consiga de fato ter uma solução de escalabilidade e de rapidez e de uma série de coisas, vamos assim dizer, dentro desse ecossistema, tá? Então aqui é muito legal, ó, ele até fala capacidade de chegar a 100 milhões de gas por segundo, né? Então é muito superior a qualquer tipo de solução que a gente já tem hoje de Ethereum e qualquer outra coisa. E a taxa de transferência, olha que ridículo, 0,005. Isso aqui eu nem sei o quantos centavos são isso, é tipo muito pouco mesmo, né? Então imagine você que está ali com 10 dólares, 15 dólares, você consegue botar o dinheiro para render numa renda passiva simplesmente pelo fato de você pagar muito pouco
para transacionar, né? Então isso aqui é muito interessante e essa solução da OP-BNB de segunda camada, para mim, assim, é uma das coisas mais interessantes e de evolução que o projeto ele pode estar apresentando, né? Então imagina aí no próximo grande ciclo muita solução surgindo de DeFi, uma série de outras coisas, e você podendo usar uma rede dessa, né? Inclusive a própria Uniswap é compatível com a BSC, a gente tem a própria PancakeSwap, a gente tem uma série de outros ecossistemas que já são compatíveis com a rede. Então isso é muito bom para nós que somos usuários e queremos aí usar os ecossistemas dentro do mundo cripto. E uma outra coisa muito legal para a gente poder ir avançando aqui no nosso vídeo, inclusive quero saber se vocês já conheciam tudo isso da BNB ou se essas informações são novidades para vocês. Eu tenho certeza que para muitos de vocês se limitava ao que eu comentei lá no início, uma simples criptomoeda de uma corretora. Só que a partir desses dados que eu já te mostrei, tenho certeza que já mudou a forma que você vê essa criptomoeda e agora vai mudar um pouco mais com essa informação que eu vou trazer para vocês. O que eu quero falar é sobre o Greenfield Blockchain, que é aquela solução de armazenamento descentralizado que eu comentei com vocês, tá? Aqui tem mais parte técnica, questões informacionais sobre a parte técnica. Inclusive eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês estarem lendo, entendendo um pouco mais. Mas uma coisa muito interessante é isso aqui, ó, o núcleo do Greenfield Blockchain. Então, ó, o núcleo do Greenfield Blockchain gira em torno de dados e inclui vários aspectos. Primeiro deles, armazenamento descentralizado de dados. Então, basicamente, você consegue armazenar as informações descentralizada. Parte da propriedade de dados. Então, a gente consegue capacitar usuários com funções abrangentes e informações de dados. Ativos de dados. Então, você consegue ali, por exemplo, ter uma série de permissões, informações sobre diversos tipos de tokens e tipos de tokens, tipo RC721, RC1155, maximizando então os mercantes e navegadores do NFT. Propriedades de dados programável e fluxo de valor de dados. Então tem uma série de coisas aqui sobre o Greenfield que torna esse protocolo, vamos assim dizer, essa inovação muito boa para o ecossistema. O armazenamento de dados descentralizados é muito importante, principalmente quando a gente fala aí do mundo DeFi, quando a gente fala do mundo dos NFTs também, porque a gente consegue ter o armazenamento de dados em tempo real num blockchain onde a gente consegue ter segurança. Então acho que esse que é o primeiro ponto. A segurança da rede, a segurança das informações, elas são muito mais importantes do que você simplesmente só ter escalabilidade. Aqui não, aqui a gente se preocupa com tudo, né? A BNB tem uma parte de escalabilidade, uma parte de segunda camada, uma parte de segurança. Então isso eu acho muito interessante e é por esses motivos, por exemplo, que a BNB ela compõe parte da minha carteira de investimento, que inclusive é a carteira que eu faço os meus aportes semanais e inclusive ela se enquadra, vou colocar aqui na tela para vocês, ela se enquadra aqui, ó, na classificação dos DEPs. Eu deixo ela aqui porque ela é uma rede de construção, ela é uma rede onde constrói, desenvolve e cria aplicações descentralizadas. Então eu tenho ela no meu portfólio, uso ela inclusive quando participo de listas, lançamentos de moedas, gosto muito quando tem na rede da BSC, principalmente porque as taxas são baratas e ela é muito rápido para envio e recebimento de moedas. Então fica aqui a minha análise, a minha avaliação da BNB para você. Quero saber de você quantos de vocês já conheciam tudo isso que a BNB faz ou quantos de vocês realmente não achava que ela tinha tanto desenvolvimento por detrás. Quero saber a sua opinião e não esquece depois de conferir os materiais que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Grande abraço e vejo você no próximo vídeo.